Boa noite a todos. Quantas pessoas que eu conheço, olha que legal. Muito bom revê-los. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu acho que... Vamos pagar aqui, né? Isso. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. O trabalho é discutirmos e fazer uma reflexão em cima de uma das parábolas de Jesus. E vocês sabem que refletir sobre elas é nada mais, nada menos do que estimular a reflexão do nosso próprio comportamento moral. Todos nós sabemos que para que um comportamento do grupo ou da família ou daquela meia dúzia de pessoas possa estar expresso, é preciso, antes de tudo, observar em cada um a sua postura ética. Porque a sua postura ética, a minha, em grupo, vira um comportamento moral. É disso que Jesus falou o tempo todo. Claro que naquela época era necessário falar de uma forma que todos pudessem entender, de uma forma simbólica. Porque se ele falasse do orgulho, do egoísmo, das vaidades que impedem, cegam os homens de olhar à frente, talvez não teria muito efeito. Para a época, não. Mas agora é tranquilo falar tanto disso como de parábolas. Porque durante as reencarnações, a nossa existência, para a nossa existência fisiológica, o cérebro veio mudando de estágio. Ele também amadureceu. Nós não temos o cérebro igual os primitivos. Então hoje, refletir sobre essas coisas que nós vamos dividir é possibilitar o espírito que vem buscar esse acolhimento da informação, da reflexão, do afago, porque é para isso que estamos aqui. Nos sentir bem, fazer bem ao outro. Então, como estamos mais amadurecidos hoje, podemos viajar. Então, eu optei hoje em mostrar algumas palavras e algumas imagens para que a gente possa viajar um pouco com Jesus na época. Então é interessante porque a gente vai vendo as imagens e nós vamos nos transportando para a época, tá bem? As imagens, elas vão nos permitir fazer isso. Essa parábola é a parábola do bom samaritano. Bom, o próprio nome está dizendo bom, né, e o samaritano. Existiam pessoas na época de Jesus que não eram consideradas boas, eram consideradas indigentes ou excluídas da sociedade porque elas não pregavam a lei dos romanos, a lei daqueles sacerdotes que imprimiam à sociedade muita informação e educação religiosa. Então eram eles que ensinavam as crianças, os adultos, os idosos. E as pessoas que não permeavam dessa informação, desse culto, elas não eram consideradas bem-vindas. Bom, Jesus, todas as vezes, todas essas parábolas, elas foram registradas principalmente na casa de Pedro. Jesus andava muito, ele não tinha uma casa fixa. A partir do momento que ele falou para os pais que ele ia em busca da missão dele, ele conseguiu praticamente fazer isso no ápice com 30 e poucos anos. E com 33 ele cumpriu a missão dele. Mas era na casa de Pedro, quando ele passava pela Casa do Caminho ou determinados lugares em Jerusalém, Belém, ele ali ficava e fazia o que ele tinha que fazer de dia, e à noite ele ia dormir na casa de Pedro, ia se alimentar. E todas as vezes, quando acabava de se banhar e se alimentar, existia o que nós hoje chamamos daqueles encontros na missa, daqueles encontros aqui agora, como estamos fazendo. Ou os espíritas falam isso de evangelho no lar também, onde a gente reúne a família, as pessoas mais próximas, e a gente vai conversando sobre os nossos valores. Imagine uma mesa farta de filhos, de pai, de mãe,
de vizinhos, as pessoas que a gente ama. E ali ser traduzido, passado e conversado sobre as nossas angústias, sobre as nossas dificuldades, sobre onde achamos que o outro não nos fez bem, ou exatamente aquilo que nós percebemos que não tivemos uma boa conduta. E ali ser discutido e partilhado entre as pessoas que nos amam. É óbvio que ali vai ser traduzido e trabalhado coisas que nos fazem bem, porque as pessoas que nos amam nos querem bem. Mas como não fazemos muito isso, e a maioria das vezes, nas épocas, isso também não se deu, muito que a vida vai ensinando e como as pessoas vão sendo jogadas no mundo e não vão percebendo aqueles símbolos, aquilo que chega para ele, como pode ser traduzido, ele sofre muito. Mas quando a gente compartilha, de onde vem essa raiz do sofrimento, o porquê que em grupo é melhor, porquê que em grupo discutir essas coisas estamos mais fortes. Jesus fez isso também como grande exemplo, por isso que esse livro, Jesus no Lar, que é um livro preciosíssimo, ele conta todas as passagens da casa de Pedro com os apóstolos e outras pessoas, os parentes dos apóstolos. Então, esse número é um número, se eu não me engano, é o 27. E estava na casa de Pedro vários apóstolos, mas principalmente a conversa se dá entre Jesus, Tadeu, o que hoje a Igreja Católica chama de São Tadeu, e o Pedro, que é Simão Pedro, né, chamado por eles por Simão Pedro. E lá, Jesus necessitou relembrar uma das parábolas, que é essa que a gente vai conversar, que se chama a parábola do bom samaritano. Então ele dizia assim, olha, uma certa vez descia um homem pela estrada e ele ia em busca de um local chamado Jericó, tinha que passar por Jerusalém. Sendo assim, ele encontrou algumas pessoas que a gente chama de malfeitor, né? E essas pessoas queriam roubar o pouco que ele tinha. Ele estava transferido, andando, não tinha carro, carroça era para alguns, cavalo também, e a maioria andava a pé mesmo. Então, de um lugar para o outro, ele foi pego na passagem, e o pouco que ele tinha, ele teve que dar. E essas pessoas o machucaram muito. Acabaram deixando ele no meio do caminho, praticamente quase morto. Por coincidência, descia daquele caminho um homem muito simples, que passou por ele, se condoeu. Foi uma pessoa que verificou que realmente ele não estava bem. E que, de alguma forma, prometeu avisar as autoridades o que tinha acontecido. Mas não desceu do cavalo. Um outro, chamado de sacerdote pelas pessoas, tinha conhecimento das leis, gostava de escrevê-las, passar para as pessoas, né? Também se condoeu, olhou, mas, de alguma forma, ele convidou todo o povo que passava por ali, mesmo à distância, ele convocou o povo para ajudá-lo. Porque, de alguma forma, ele também estava um tanto atarefado. Um determinado momento, passou uma matrona romana, uma pessoa muito respeitada, com seus súditos, mas ela também se condoeu, ela também se sensibilizou, como muitos de nós fazemos. Mas ela disse que era feminina, era uma mulher, ela não teria forças para arrebatá-lo, ou pegá-lo, e que ela ia convidar, chamar alguém, um homem, para poder ajudá-lo. E saiu. Muito doente, esse homem estava. E antes disso, um juiz apareceu. E esse homem muito doente. O juiz, muito atento, comentou que antes de buscar alguém para ajudá-lo, ele ia começar a buscar onde estavam aquelas pessoas que poderiam provar que realmente aquele homem não havia o que a gente chama hoje de uso de drogas, né, de algum entorpecente, que existiam muitas ervas na época, e que aquele homem não estava viciado. Ele não acreditou totalmente.
E aí, muito doente, ele viu um velho publicano considerado aquele homem que eu falei para vocês no início, que não era muito valorizado pela sociedade romana, porque ele não obedecia esses preceitos. Mesmo assim, esse homem foi até ele e verificou de perto que ele realmente estava quase morto, tanto que ele tinha apanhado. E ele conseguiu, de alguma forma, verificar que ele podia estar mais em pé. E nessa de estar mais em pé, ele conseguiu levantá-lo, lhe endereçou palavras completas, banhadas de carinho, de conselhos, de sentido que incentiva, um sentido que levanta as pessoas. Radiava amor, todo cuidadoso na hora de pegar aquela pessoa. E assim, ele levou até uma estalagem que tinha próximo, e lá ele limpou essa pessoa, ele deu banho, ele deu comida. Ainda assim, criticado muito pelas pessoas. Como pode um impuro fazer um trabalho desse? Porque quem se conduía, quem fazia, eram pessoas consideradas puras, ou que pelo menos dizia, olha, eu estou vendo, vou te ajudar, mas vou convidar uma pessoa para te ajudar. Não foi o caso daquele homem. Repare o quanto no nosso meio, dentre a nossa realidade, de vez em quando desponta um desse. E que às vezes a gente fica até envergonhado em estar perto, em verificar isso e dizer assim, poxa, eu não tenho essa coragem, eu não consigo fazer isso, porque isso é apenas um símbolo da nossa realidade. Às vezes, não é aquele que a gente desconhece, é aquele vizinho que a gente não tem muita intimidade. É aquele que está mais distante, ou às vezes é aquele que a gente tem muita intimidade, que é tio, está morando na outra casa, que é prima, a gente fica meio com preguiça, fica orando à distância, mas a aproximação é tão difícil. Por que será? O que será que nos deixa tão enfadonho a ponto de dividir isso, dividir o abraço, perguntar muito de perto, o que é que você tem? Onde eu posso lhe ajudar? O que foi que aconteceu? E às vezes a gente dá aquelas desculpas, poxa, eu não posso, eu estou cheio de trabalho, eu tenho que corrigir prova, eu saí de uma cirurgia agora, poxa, eu tenho tantos cálculos para rever, eu tenho meu filho para cuidar, porque essa faz parte da vida. Mas esse é um arranjo que sempre a gente faz. A nossa reflexão aqui hoje não é dizer que a gente vai deixar as nossas obrigações, porque isso é um símbolo. Eu estou passando aqui o tempo todo, não estou sabendo por que eu estou passando assim. Vocês vão ter paciência, um pouquinho. Então, a gente começa a perceber, quando a gente vem para essa reflexão, o que faz com que a gente fique arredio. O que realmente traz a gente não querer discutir essas coisas. Que medo é esse? Que seara é essa que eu não quero botar o dedo? Que receita é essa que parece que faz tão bem às pessoas e nos deixa tão leve, que a gente também não consegue fazer? Que a gente olha muitas obras das pessoas, admira, ajuda, mas a gente não se encaixa. Que é isso? Que aproximação é essa que a gente não quer fazer? E às vezes somos tão duros com as pessoas que estão do nosso lado, tão próximos, e podemos começar a fazer esse belo exercício dessa tarefa que a gente chama de compaixão. Vocês sabem que é muito diferente, eu tive a oportunidade de falar isso outro dia, mas é muito diferente ter compaixão de ter dó. Estou com dó, a maioria de nós fazemos isso. A dó, você gera distância ao outro. A compaixão, não. A compaixão, você está com o outro. Você emite um determinado direcionamento de conjunto, de condoer em conjunto, que você quase que se percebe naquela situação. Você se identifica naquela situação. E aí você não tem como sair dessa história. Você quer tanto conviver, quer tanto ajudar, porque você já vivenciou tanto aquilo, que você vai.
Você vai naturalmente. Mas isso só é possível quando fazemos as reflexões do nosso próprio autoconhecimento. O que faço aqui? Essa família que me cabe, aqueles profissionais com que trabalho, as pessoas com que convivo, em determinado bairro, em determinado local, nesse planeta, nesse universo, deve ter algum sentido. Porque eles nos sinalizam, através dos nossos conflitos e através das nossas dores, os nossos limites, falhas, dificuldades, muitas vezes enquadram a gente literalmente. E a gente fica meio atordoado, com medo de fazer esse enfrentamento. Quando esse samaritano fez isso, e todos o admiravam, porque foi muito simples. Ele não ia levar esse senhor a vida toda, não ia levar para casa dele, porque ele não tinha essa condição. A vida dele continuava, ele seguiu o caminho dele. Depois que ele deixou o homem bem, seguro, fez os encaminhamentos que precisava fazer, cada um continuou na sua trilha. Porque é diferente ser uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, de nós. Nós não estamos ainda nessa condição. Porque muitas vezes também não queremos, não temos essa lucidez, não temos essa coragem. Porque dividir, acolher o outro que a gente não conhece, é preciso ter muito desprendimento. É preciso ter muita coragem, muita decisão, muito entendimento sobre valores, comportamento, ética. Porque você fazer uma coisa dessa é você refletir diretamente sobre a sua ética. Quando você vai dormir, reflita, faça um pouquinho do que Santo Agostinho orientou. Ele dizia assim, olha, quando você for dormir, lembra aí da hora que você acordou, da hora que você foi trabalhar, chegou lá, voltou, cuidou do filho, fez a comida, vai tomar seu banho, vai adormecer novamente. Imagine o que não foi bom e aquilo que foi bom. Repita, vai e faz de novo aquilo que fez bem às pessoas. Porque aquilo que não foi bom, aquilo que não estimulou o outro a ser feliz, não serve. Mas você tem que refletir. E você só consegue tomar essas outras atitudes quando você começa a se conhecer. Porque os seus limites, às vezes, impede, cega de produzir. De produzir isso com uma simplicidade, porque isso é um símbolo. Eu estou aqui, mas eu posso vibrar pelo outro. Eu estou aqui, mas as guerras estão acontecendo, as catástrofes, os terremotos, e às vezes eu olho para o meu guarda-roupa e fico envergonhada. Tem coisas que eu não uso há muito tempo. 6 meses, 8 meses, 1 ano. Eu fico com dó de dar. O quarto do meu filho está entupido de brinquedo, coisas que ele não usa. Ah, mas eu quero guardar porque eu quero lembrar dele de 1 ano de idade. Ótimo, separe, mas é tudo? É essa reflexão. Acho que todos estamos no mesmo barco. E pensem que essas coisas que são ditas por mim reverberam muito em mim. Porque somos todos humanos, passivos de erros, de cegueiras. Mas tem uma coisa que me desperta muito. E isso eu faço questão de dividir. Uma certa feita, eu comecei no espiritismo dentro de um trabalho social. Eu não comecei vindo em busca diretamente da cura ou de alguma ajuda. Eu comecei conhecendo o lado de um ambulatório, eu queria ser enfermeira, e comecei a ser voluntária ajudando as pessoas. E uma certa feita, uma das pessoas que eu atendi, ela me tocou profundamente, dizendo assim para mim, num dia de impaciência, um dia que eu não queria ser voluntária, mas eu já tinha dado minha palavra para vocês imaginarem como que funciona a questão da preguiça, da má vontade. Estava eu lá e ela nem me conhecia. Ela chegou para mim e falou assim, não fique assim não. E chegou a me dar um arrepio. Eu, assim como? Ela, do jeito que você está, a vida é muito mais do que isso. Veja lá, olha lá no corredor, os 2 filhinhos dela dormindo um do lado do outro no banco,
E ela disse assim: você fazendo meus curativos, e eu vou pegar essas crianças com aquele saco que está lá, que era o saco de roupa, e não sei para onde vou, porque minha casa desabou. Eu não tenho mais onde morar. Não, meu marido foi embora, não tenho o que dar, não sei como vou dar comida para esses meninos, vou ter que pedir, mas eu não posso andar com as pernas assim. A perna dela sangrava, as veias estouradas, ela tinha muita miíase, que é aqueles vermes brancos nas feridas. E eu fiquei desse tamanho. Eu fiquei desse tamanho. Porque eu estava ali ajudando ela, entendendo que aquilo eu já não queria ir, estava com preguiça. E ela me dando um balde de lição, de despreendimento. Imagino que se eu tivesse no lugar dela, eu estaria desesperada. Eu que tenho uma filha, apenas, tenho um marido, eu tenho uma casa, e às vezes tenho algumas dificuldades, eu me entrego. A gente busca sempre o equilíbrio para não se entregar. Entrego no sentido de estar preocupado, né? Tem outros que se entregam mesmo, ou entram até em depressão. Vocês imaginam uma situação dessa que não é tão longe. Está muito perto da gente. Não é que a gente vá ser essa irmã Dulce e essa Madre Teresa. Arrebatar porque somos missionários, vamos fazer, vamos acabar. Não. De novo digo. Isso é um símbolo, é uma parábola para fazer essa reflexão. Porque o mundo moderno exige trabalho. Ele exige que vamos nos alimentar, que estejamos bem arrumados. A vaidade faz parte dentro dos seus limites, a ponto de não nos adoecer. Mas é preciso não esquecer do mundo. Eu estou no mundo. O mundo não funciona só comigo e com a minha família e com o meu umbigo. Porque, a depender do comportamento da minha família, expressa um exemplo na comunidade, no planeta, que os outros vão copiar e não é coisa boa. E às vezes é coisa boa, porque a gente planta a raiz, a gente orienta, a gente induz, a gente conversa. O que foi que aconteceu? Porque a maioria dos nossos pais não puderam fazer isso com nós, eles tinham limites, eles não tinham essa intimidade. Como o nosso cérebro, o nosso sentimento, as nossas emoções hoje estão muito mais maduras, a gente começa a buscar esse espaço, a coragem, a calma de ouvir o outro, de ponderar, porque tudo é passível e possível de se compreender. Até a morte. Que a morte não existe. Muitos dizem para nós, só não tem solução para a morte. O Espiritismo matou a morte. Porque a partir do momento que a gente entra em contato e conversa com os espíritos, não tem mais para onde correr. São experiências profundas. A vida continua. E os nossos comportamentos, compreender como é que se dá esses valores e como eu posso usá-los na sociedade para o meu bem e para o bem da comunidade, é importantíssimo para o espírito. Porque quando ele desencarna, é essa compreensão que ele vai levar. Se pode colocar tudo no túmulo. Desde a corrente, do relógio, da bolsa da Vitor Hugo, do sapato não sei das quantas, o que quisermos. O óculos preferido. Mas eles não vão. O que vai é a nossa essência. E aquilo que a gente acumulou na mochila dessa reencarnação. Portanto, Jesus começou a finalizar a conversa dizendo assim, ô Tadeu, porque ele percebeu que Tadeu era o que estava mais conflituoso consigo mesmo naquele momento, né? Quais dessas pessoas, desses homens que passaram por aquele que estava muito ruim, quase morto, você realmente acha que foi o melhor, que foi o mais caridoso? Aí ele diz assim, é claro, aquele quem foi e exerceu mesmo aquilo que deveria fazer. Ele chegou junto, ele teve compaixão. Ele não teve vergonha, ele teve coragem. Ele se desprendeu, ele tinha um caminho, não sei o que ele ia fazer, mas ele parou para ajudar. Aí Jesus, então vai, faz a mesma coisa para você ver o quanto é bom. Vai lá, divide.
você vai ver como as dores na coluna vão passar. Você vai ver o quanto aquela gastrite, aquela dor de cabeça chata no final do dia vai acabar. Porque a gente não tem tempo para ficar remoendo as nossas angústias, porque a gente trabalha em bem do próximo. É essa a parábola. Não dá, poderíamos ficar aqui falando muitas coisas, mas a gente não conseguiria, porque isso é prática. Eu me lembro de um trecho que ela leu aqui agora e dizia assim: tenha fé, mas você nunca vai conseguir interpretar, entender com profundidade essa fé, se você não tiver uma ação, se você não trabalhar, se você não utilizar a sua existência, os seus valores, o seu cotidiano com o outro. Porque a fé ela é construída nas ações. Ela não vem do alto, ninguém te dá. Eu não saberia explicar. A gente só consegue entender quando a gente vive a ação. Que ação? Ação boa. Porque ação ruim só vai vir dor de cabeça e dor de coluna. E consciência pesada e eu vou ficar não sei quanto tempo sem dormir. Olha lá. Se eu não vou desencarnar com aquela culpa. Então, quanto mais a gente aflora, a gente se permite, quanto mais a gente se doa, que não precisa necessariamente ser ao pé da letra. Mas é aquela doação que tem que se começar dentro de casa. Porque não adianta vir para cá ou pedir a Deus a 4 paredes, ajoelhar no milho, rezar, orar, fazer o que quisermos. Em qualquer culto, em qualquer doutrina. Oferecer coisas, oferenda. Isso não adianta. Não adianta se o meu caráter, a minha intimidade, ela é toda comprometida. Isso é que vai latejar na minha consciência. É isso que vai me deixar sem dormir. Que eu não consigo nem estar com compaixão do lado do meu filho, do meu marido, do meu tio, da minha avó, da minha irmã. Eu não. Eu fecho a porta, fico com raiva, não vou falar, chuto o balde. Isso é fácil, isso todo mundo faz. Isso é muito fácil, isso é muito cômodo. Fechar a janela, desligar o telefone, mudar o número do celular para não enfrentar. Isso todo mundo faz, a maioria faz. O difícil é se permitir. Sim, diga. E aí você ouve. Louco para dar um sapé caiaiá. Louco para não dar poder de voz e só você falar. Mas quando a gente fala muito, a gente não se ouve. Vocês já repararam? A gente fala e a gente não consegue ouvir. Ouvir o outro é dar poder de escuta. É se sensibilizar pelo que o outro vai te falar. E às vezes dói, viu? Porque ser avaliado, analisado não é uma coisa boa. Mas mexe com o nosso ego. Mexe com as nossas entranhas, a gente fica meio que desconfortável, então é mais cômodo. Não quero saber. Quando ele quiser, ele que venha falar comigo. O egoísmo pairando, né? A compaixão zero. Então, quando a gente não consegue ouvir nem os nossos familiares e permitir esse espaço, é difícil estar na sociedade assim. Porque a família é a célula da sociedade. É ela que expressa em cada momento no seu exercício cotidiano. Eu não sei aqui quem é engenheiro, quem é médico, quem é professor, quem é só pai, quem é só doméstico. Não sei. Mas cada um tem lá o seu quinhão de exercício para ser feito. Não tem, você não é te cobrado por questões econômicas esses valores. Não é porque pobre, não é porque é rico, que está no status X, que você não consegue fazer. Não é essa a questão, é o desejo. É a possibilidade que você se dá para encontrar com o outro, para exercitar compaixão. A compaixão é o desejo de aliviar ou minorar o sofrimento da outra pessoa, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Ela caracteriza-se assim pela ação através da qual a pessoa compassiva procura ajudar aqueles pelos quais se compadece. Procura ajudar.
necessariamente não precisa ajudar, mas procura ajudar. A compaixão, ela nos dá igualmente uma grande força interior. Por isso que eu falei para vocês. Não dá para falar só. É preciso experimentar. Essa ação que vai ser compartilhada, ela te dá uma engrenagem que quando você chega em casa, está tão cansado, mas dorme a noite toda, parece até que fez natação, sente uma leveza, né? Porque é o amor. É o amor que propaga. É ele que é a mola propulsora do universo. Não é isso que a Adenauer fala sempre pra gente? Ele, pulsa. Onde você tiver uma pitadinha de amor, sua vibração já muda. Você já tem vontade de fazer outra coisa, aquilo já vai te dando atenção e vai te criando o hábito. Daqui a pouco você está fazendo isso com tanta naturalidade. Uma vez eu estava no ponto de ônibus e estava muito cansada. Tinha vindo de um plantão, que eu também sou enfermeira de formação. E nessa história, pense uma pessoa que não via a hora de chegar em casa, queria dormir, não estava com paciência para ouvir as pessoas, que estava cansada do plantão. E aí eu desci ali onde é a Comercial Ramos, ali perto de Iguatemi, para ir para minha casa, que era no Rio Vermelho. Nisso, aparece uma pessoa do meu lado dizendo assim, você sabe tal ônibus onde passa? E eu disse assim, olha, esse ônibus é assim, 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 ele passa assim, assim, assim. Ela, então, obrigada. Aí ela foi se chegando perto de mim e foi dizendo assim, menina, minha vida tá horrível. E começou a falar dela e ela lá para baixo e dizendo que aquele ia ser o último dia da vida dela, que ela ia tomar um rumo, que ela não queria mais viver. Daqui a pouco eu estava do lado de uma pessoa que estava me dando indícios que ia se suicidar. Quando eu olhei para ela, ela realmente falava aquilo com uma veemência. E pense que quando começamos a conversa, eu estava me imaginando já cansada. Com o tempo, eu já estava entrando na dela, conversando e querendo tirar ela daquele buraco. Quando eu vi, eu já estava envolvida com o processo. E eu dizendo não, e dando força, coragem, vamos. Aí daqui a pouco meu ônibus veio, tchau, 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 subi no ônibus. Cheguei em casa, fiquei o tempo todo pensando, fui dormir. Cadê o cansaço? Fui tomar banho, comi, lembrando. Pronto, no outro dia já nem lembrava mais, mas assim, foi uma experiência interessante, porque eu consegui perceber muito de perto o que é a gente poder estar fazendo sem cobranças, mas o mais de tudo, sem proselitismo, sem você contar a vantagem. Ninguém precisa saber o que você faz, é bom para você, porque isso é o peso seu, é esse que vai entrar na sua sacola, não vai entrar na sacola de ninguém. Porque ninguém vai pegar esse valor que você fez para ele. Que ele vai ter, de repente, até inveja. É melhor determinadas coisas não serem muito divulgadas, porque a gente não precisa, quem precisa é o outro que recebe. Então, a gente pode, com isso, é a possibilidade, quando compaixão, se comunicar mais intimamente com o outro e poder conhecê-lo de perto. E eu separei algumas cenas e fico muito admirada. Eu não sei se o nosso país entrasse em guerra, o meu nível de coragem. Eu não sei. Não sei o de vocês também. Mas eu sei que essas pessoas são muito corajosas, todas elas. Porque você viu que está mudando sozinho? Acho que é ele mesmo. É você indo para uma guerra e estando no local que as pessoas precisam muito, elas não têm com quem contar. Elas só têm que contar com aquele que pode ajudar. Com o que tem. Porque a gente sabe aí da história dos Médicos Sem Fronteiras, que estão passando uma dificuldade enorme, porque as doações estão diminuindo a cada tempo por conta da questão da economia do planeta. Então, as pessoas que doavam muito não estão doando tanto. Então, se você olhar, entrar no site, você vai ver muitos relatos dos médicos que choram, dizendo assim, eu vou voltar para lá, eu vim aqui por conta do meu tempo de descanso e estou esperando saber para onde eu vou. Se eu vou para a África, se eu vou para a Somália, se eu vou para o Iraque, se eu vou para não sei para onde. Eu não vou largar esse serviço porque isso é uma decisão minha. Mas é demais ver o sofrimento das pessoas.
As pessoas morrendo de fome, morrendo das doenças, morrendo porque não tem água, né? E muitas das vezes a gente contribui para muitas outras coisas. Quando a gente joga lixo no chão, a gente não está tendo compaixão. Porque nós sabemos, eu e você temos consciência, que a situação urbana da nossa cidade não é adequada para grandes chuvas. Por que a gente continua jogando papel na rua? Porque o tamanho das bocas são muito miúdas. Quando a maré está alta, principalmente na orla, é claro o que vai acontecer. O que aconteceu outro dia, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu não sei aonde. Isso é uma questão de consciência. Então, quanto mais lúcido estamos, mais consciência ambiental temos, consciência da família, consciência do nosso trabalho, das práticas de labor da nossa vida. Até aquele doméstico, aquela doméstica, que está varrendo a casa. Aquilo é de uma utilidade fantástica, porque ela está dando exemplo para os filhos. Que aquilo também é um tipo de trabalho digno. Seja o lixeiro. Porque ser lixeiro, todo mundo, mas ganha bem. É, mas vai ser lixeiro. Vai ser. Ganha mais de R$2.000, mas vai ser. Pegar lixo dos outros que não mistura, que não separa, que nem isso a gente faz, é não ter consciência. Então, quando Jesus falou assim, ó, vai e faz você aquilo que você viu que deu certo, aquilo que te ilumina, Madre Teresa falou o seguinte: faz o mesmo, pois a caridade por substitutos, ela é honrosa. Você dizer a alguém, vai lá, você pode fazer isso. Ó, passou de novo, tá vendo? Eles estão passando sozinhos. Mas aqui praticamos diretamente, essa aí não tem preço, não tem explicação. É sentir. É aí que você pontua o nível do teu egoísmo, da tua vaidade, da tua falta de senso crítico, senso comum, bom senso. É aí que você começa a analisar quem realmente é você. Porque a fonte toda dessa parábola é fazer essa pergunta aí, ó. O próximo é quem mesmo? É o meu filho que eu embalei desde o início? Ou eu adotei? Ou meu marido, não temos filho, é só eu e ele? É minha mãe? Quem é? Quem é esse próximo? Esse próximo é a minha família? É aquele que eu não conheço ou é todo mundo? Na medida do possível, na medida que eu encontro, na possibilidade daquilo que você vai me perguntar, do que você precisa e eu poder te ajudar. Uma vez minha mãe falou assim para mim: ô filha, você pode escrever um cartão, era um dia de Natal, um cartão para uma amiga. Eu falei: mas mãe, a amiga não é sua. Por que você quer que eu escreva? Ela: não, porque você tem palavras bonitas, você sabe escrever. Eu falei: mãe, mas todo mundo que quer o bem, você não ama a sua amiga? Com certeza. Ela vai conseguir entender o que está escrito aí pelas suas palavras. Porque quando a gente ama, a gente dá o que a gente tem. É assim que a gente pensa. Então, não vamos também exigir tudo de nós agora. Porque daqui a pouco a gente também está pirando, a gente está se cobrando demais. Não, hoje é apenas uma reflexão. Ele veio entre nós para fazer isso que a gente está fazendo hoje. Começar do zero, começar do beabá, começar a pensar, estimular o outro, fazer esse bem contaminar todo mundo. Porque é tão bom ser bom. É tão bom fazer o bem. É tão bom reconhecer em nós, por mais difícil que seja, o quanto ainda eu não andei. Que eu estou meio estacionado. Mas quando eu começo a fazer, a vibração já é diferente, a simpatia já exala com mais facilidade, as pessoas já começam a me ver e contam comigo, e eu gosto de contar com elas. Não cobro, não passo a perna. Esses dias eu estava vendo, não lembro qual foi o site, estou tentando aqui lembrar, mas não vou conseguir agora, de alguém que estava fazendo um trabalho voluntário, acho que foi nesse local que está tendo guerra aí. Ali, lembrei, o Estado Islâmico, onde está tendo os problemas ali, onde o Estado Islâmico está.
E existem alguns voluntários que vão para lá, ou pela Cruz Vermelha, ou por algumas igrejas, ou pelos Médicos Sem Fronteiras, e por aí vai. E um grupo de pessoas que estavam refugiadas tinham fugido de um outro local que estavam refugiadas, porque os militares que se diziam protegê-los estavam violentando as crianças. Estavam matando os pais para fazer as crianças como escravos, não importa se era homem ou menino ou menina. Eles conseguiram aquelas crianças de 8, 9 anos, isso saiu ontem no jornal, e elas conseguiram aparecer em outro local, e aí a Cruz Vermelha, mas foi a Cruz Vermelha que recebeu essas crianças. É de uma falta de senso total. Mas daí, eu vou crucificar o outro? Eu vou estimular a pena de morte? Eu vou querer enterrar ele vivo? O que eu vou fazer com o outro? Essa é a grande questão. Quem é o próximo? Ontem eu estava vendo o depoimento de um dos diretores da Petrobras, que estava na CPI, e lá pelas tantas alguém o ofendeu na pergunta, na palavra, foi muito grosseiro. E ele disse assim: olha, eu já estou pagando por tudo que fiz. Eu entendo a indignação. Eu estou me comprometendo a contar a verdade. Mas eu mereço ser respeitado. Eu mereço. Todo ser humano merece ser respeitado. Isso ficou em mim. É muito difícil entender determinadas coisas. Mas eu acho que isso pode ficar com uma grande reflexão em nossos corações. Somos humanos, mas somos espíritos também. Não somos espíritos que estamos começando agora, porque já começamos em outras épocas, porque já fomos primitivos. Hoje não. Hoje eu sou estudado, sou estudada. Hoje eu tenho condição de entender o que é bem e o que é mal. Eu tenho condição de dizer ao outro: olha, não vá por ali não, sem usá-lo. E até sem dizer para vocês o que foi feito ali atrás. Então, a cada dia, a cada momento, pensemos no que podemos fazer. Somos um mundo sem fim de amor. A única coisa que a gente não sabe é como trabalhar essa energia do amor. Talvez esteja escondida, mas a possibilidade chegou. Venham mais vezes. Escutem o que os amigos estão dizendo a vocês. Não deixem de fazer as preces. Entrem em contato com a divindade, do jeito de vocês. Não se culpem, não se cobrem, apenas reflitam. Muito obrigada. Um abraço a todos.